Doutor, meu marido me deu tanta cacetada no meu chebil que ele ficou roxo e inchado. O que você pode fazer pra me ajudar? Ah, radiacha. Minha filha, a única coisa que você pode fazer, viu? Pega água morna e deixa de molho, viu? Menos uma semana. Ah, marido rei nojento do diabo, matador rei de chebil. Tu é doido, minha filha? Deixa eu ver aqui. Ah, radiacha. Vem pensar uma bola de tênis, viu? De inchado que tá. Eu digo pro seu marido, né? Que eu virei foi fã dele, viu?